Tô Sim, acordando. estou te ouvindo sim, delegado. Estou te ouvindo sim. Bom, então vou começar, tá bom? Tá ok. Vamos dar início à coletiva de imprensa referente à operação deflagrada hoje pela Delegacia de Vitória da Conquista. E com a palavra agora o delegado Albergaria, o chefe da Delegacia de Vitória da Conquista. Bom dia a todos. Hoje a gente a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação TABAP. Tá? Ela foi uma investigação que já há mais de um ano a gente está investigando um grupo criminoso que atua no contrabando de cigarros em todo o sudoeste da Bahia. E esse grupo se instalou aqui na cidade de Guanambi. A gente, ao longo das investigações, a gente identificou uma vultosa movimentação financeira por parte desse grupo. Foram movimentados mais de 160 milhões de reais em contas bancárias de pessoas vinculadas a essa associação no curso das investigações. Nós conseguimos fazer algumas apreensões em flagrante de cargas de cigarro, valiosas cargas de cigarro, foram flagrantes no curso das investigações e esses flagrantes foram imputados aos nossos investigados. Foi uma parceria, uma investigação da Polícia Federal, teve a atuação do Ministério Público Federal também, que prestou apoio. A gente hoje está na sede do Ministério Público Federal. Foram cumpridas 19 medidas de busca e apreensão, 5 mandados de prisão preventiva e além de bloqueio de bens e valores. A Justiça Federal, a subseção da Justiça Federal aqui de Guanambi, determinou o bloqueio de mais de 40 milhões de reais por alvo de sequestro de bens móveis e imóveis. Bom, esse é o resumo da investigação e aí agora eu abro para as perguntas aí, a gente pode tirar as dúvidas aí. Bom dia, delegado. O nome das pessoas que foram presas podem ser declinados nesse momento? E onde estão essas pessoas que foram presas até o momento? Wesley Santana, da Rádio Alvorada FM de Guanambi. Wesley, bom dia. A gente, a Polícia Federal, tem por padrão não divulgar nomes de presos, tá? A gente cumpriu aqui em Guanambi 4 mandados de prisão preventiva e tem mais um mandado a ser cumprido em Luiz Eduardo. Esse mandado ainda não foi cumprido, a pessoa não estava no local, a gente está tentando localizar a pessoa para cumprir esse mandado. O total de 5, sendo que 4 já cumpridos aqui em Guanambi. Boni Silva, Rádio Cultura. Delegado... jornalistas, só um instante, por gentileza. Por favor, sinalizem para mim, levantando a mão, quem vai fazer a pergunta, porque aí eu consigo ter esse controle e a gente vai dando oportunidade a cada um, tá bom? Pode fazer pergunta. Desculpa, só para relembrar, o Wesley da Rádio Alvorada FM de Guanambi, tá? Da pergunta anterior. Pode fazer sua pergunta, Wesley. Já fiz a pergunta anterior, que foi sobre os mandados, que poderiam ser declinados os nomes, e quantos foram cumpridos, já respondido pelo delegado aí. Só estou me retificando porque não tinha me apresentado na primeira. Passa a palavra aí para o colega Boni Silva, que se manifestou em fazer a próxima pergunta. Pronto. Bom dia a todos. A pergunta é o seguinte: o que foi apreendido durante esta operação em termos de material, cigarros e valores? Porque vimos um vídeo aí onde a polícia está fazendo a contagem de valores. O quantitativo que foi apreendido pela polícia. Bom, hoje, no curso das investigações, a gente fez alguns flagrantes de carretas de cigarro. Hoje, o intuito era efetuar as prisões e também realizar a oitiva dos demais investigados. A gente conseguiu aí, teve arma apreendida, hoje a gente tiveram algumas armas apreendidas, tivemos também em torno de 20 mil reais em espécie apreendido na casa de um dos presos, além de vasta documentação, recibos, notas, planilhas de controle, tudo que corrobora tudo que a gente já havia investigado e confirmando todas as nossas suspeitas. Mais alguma pergunta, Boni? Há quanto tempo a quadrilha vinha atuando e o montante que foi movimentado de acordo com as investigações feitas pela polícia? Essa quadrilha, a gente suspeita que ele já atua há mais de uma década aí no contrabando de cigarros. E pelo período que a gente investigou, eles movimentaram só no período investigado cerca de 160 milhões de reais.
O período de investigação é de 1 ano, segundo a polícia. As investigações têm cerca de 1 ano. Quais serão os próximos passos, então, agora, depois dessas prisões e apreensões? Agora a gente vai fazer a análise documental de todo o material apreendido, tivemos mídias, celulares apreendidos também, e vamos agora partir para a fase financeira e apurar eventuais manobras de ocultação patrimonial por parte dos investigados, que de fato se enriqueceram com essa atividade ilícita. Mais alguma pergunta, Boni? O patrimônio desses investigados é compatível com a atividade deles? O que a polícia conseguiu levantar sobre essa questão patrimonial? A gente apurou que a grande parte dos investigados, a maioria, se não todos, não tinha qualquer atividade ilícita declarada e, em que pese, a gente ter identificado um patrimônio, em alguns casos, até milionário. Então, eles não tinham qualquer atividade ilícita, um vultoso patrimônio, movimentações absurdas nas suas contas bancárias e nenhuma atividade ilícita a sustentar todos os bens móveis e imóveis que a gente foi identificando de propriedade dos principais investigados. Oi. Ok. Diego levantou a mão. Alguma pergunta, Diego? Opa, bom dia, colegas e delegado. Aqui quem fala é Diego Barreto, sou do portal G1 Bahia. Delegado, eu queria uma informação, por favor. Baseado no que vocês vêm investigando e na ação de hoje, foi possível identificar ou, de fato, existe a suspeita de envolvimento de algum agente público, de algum ente público nessa situação, nesse caso aí? A gente teve a prisão de um servidor público hoje. Foi efetuada também a prisão de um policial e ele fazia parte desse grupo criminoso. Ele foi preso hoje. Ele atuava na região sudoeste também, Guanambi, Conquista, nessa área. Fazia parte do grupo e, pelo que a gente identificou, ele fazia a escolta dessas cargas ilícitas. Então, de fato, ele está preso, não é isso? Foi preso hoje. Okay, nós contamos, inclusive, hoje com o apoio aqui do comando da Polícia Militar aqui de Guanambi, hoje, na deflagração, eles prestaram esse apoio e participaram também, ajudando aí nessa prisão. Um policial militar, isso? Isso. Ok, muito obrigado. Wesley levantou a mão também para fazer a pergunta. Delegado Wesley, da Rádio Alvorada FM de Guanambi, o senhor falou aí sobre a prisão do policial. O policial era lotado aqui na cidade de Guanambi ou era lotado em algumas cidades da região? Era lotado aqui e nós tivemos todo o apoio aí do comando aqui, uma parceria que a gente tem aqui com o comando da Polícia Militar aqui de Guanambi, tivemos uma parceria, todo o apoio, incondicional apoio para tentar aí realizar essa prisão, para cumprir essa prisão. Em tempo, o senhor falou das questões de verificação de ocultação de bens móveis e imóveis, as atividades ilícitas com relação à questão financeira desse grupo, dessa quadrilha aí. Quais os procedimentos a seguir a partir de agora vão ser vistoriados? Existem pessoas que estão sendo investigadas nesse momento, pessoas ligadas da família ou alguma coisa próxima? De fato, a gente identificou que eles utilizavam, às vezes, alguns membros, alguns familiares para ocultar patrimônio. Então, essa fase da investigação agora vai partir mais para essa questão patrimonial. Eles registravam imóveis em nome de terceiros, adquiriam veículos, imóveis e movimentavam contas bancárias, em tudo isso em nome de terceiro. Então, a gente agora avança, a investigação avança nesse sentido, já que nosso objetivo final não é apenas prender, mas também descapitalizar aí esse grupo criminoso. Então, a gente está trabalhando nesse sentido agora. Para finalizar uma das minhas participações, o senhor relatou aí das pessoas que foram presas, foram 4 pessoas aí, mais o policial, então são 5 pessoas presas aí, mais um mandato a cumprir em Luiz Eduardo Magalhães. Tem mais alguém no radar aqui em Guanambi ainda para ser investigado? Só corrigindo, aqui foram 4 no total, em Guanambi, mais um em Luiz Eduardo. Então,
Foram 5 mandados expedidos no total. De prisão, por agora, são 5 prisões, tá? Sendo que 4 já cumpridas. Seria um policial, 3 pessoas dessas da quadrilha, mais um mandado a ser cumprido em Luiz Eduardo. E Luiz Eduardo, exato. Ok. Porque existem rumores aí de que 4 ou 5 pessoas teriam sido presas aí. Não havia se falado nesse primeiro momento aqui de especulações, até vamos dizer assim, sobre o nome do policial, então tá esclarecido. Seria um agente da Polícia Militar, mais 3 pessoas da quadrilha e um mandado ainda para ser cumprido. Só para finalizar, essas pessoas estão presas em Guanambi, já estão em Vitória da Conquista, estão sendo transportadas. Como é que está a situação? Elas vão ser submetidas à audiência de custódia na Justiça Federal e serão posteriormente recaminhadas para a Vitória da Conquista. É passível, nesse primeiro momento, de pagamento de fiança e serem colocados todos eles em liberdade, ou eles vão ficar encarcerados aguardando outros procedimentos? Bom, a princípio, como foi prisão preventiva, né, que foi decretada, a gente acredita que eles sejam mantidos presos aí nesse primeiro momento. Ok, obrigado, delegado. Ok. Boni levantou a mão aqui. Pode fazer a pergunta, Boni. Ok, obrigado. Aqui, segundo o release da própria Polícia Federal, há também um mandado de prisão para ser executado em Palmas, Monte Alto, ou todos os alvos foram localizados em Guanambi? E no que diz respeito à ficha criminal dos que estão presos, eles já têm passagem pela polícia ou são livres de qualquer suspeita? Sim, alguns já tinham passagem, sim, inclusive pelo próprio crime de contrabando. Palmas do Monte Alto, na verdade, foi um mandado de busca e apreensão que a gente cumpriu lá. As prisões foram todas efetivadas aqui em Guanambi. Wesley, você quer fazer ainda alguma pergunta? Não, por hora não. Vou passar a vez para o próximo colega e vamos aguardar. Ok, mais algum colega quer fazer alguma pergunta ao delegado? Sim, Jádia Padelfo, da Record TV Cabralha. Eu queria pedir desculpa que no começo da live o áudio não estava funcionando para mim. Então, se for possível, delegado, fazer esse panorama geral sobre a operação, que eu já peguei no finalzinho o áudio, eu agradeceria bastante. Bom, então vamos lá. Eu vou falar aqui de forma resumida. Hoje a gente deflagrou uma operação de combate ao crime de contrabando. A gente identificou, uma investigação há mais de um ano, a gente identificou no curso das investigações um grupo criminoso que era sediado aqui em Guanambi e atuava na distribuição de cigarros em toda a região do sudoeste da Bahia e até, em alguns casos, para outros estados. A gente foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão e mais 5 mandados de prisão, sendo que 4 já efetivados e uma prisão ainda em aberto. Esses mandados foram cumpridos em Guanambi, Palmas do Monte Alto e Luiz Eduardo, esses 3 municípios. Esse grupo criminoso, a gente identificou que no curso das investigações eles movimentaram aí mais de 160 milhões de reais em contas bancárias, com a vultosa quantia que transitou em contas bancárias do grupo, e a gente acredita que todo esse valor era para pagamento de cigarros, compra e venda de produtos ilícitos. A gente conseguiu identificar um patrimônio milionário em alguns dos casos, de alguns dos investigados, todos eles decorrentes aí dessas atividades ilícitas, e resumidamente é isso. Ok, alguma pergunta? Sim. Eu tenho o Francis aqui que levantou a mão. Francis, pode ligar seu microfone e fazer a pergunta? Opa, bom dia a todos, primeiro. Também eu tive um probleminha para entrar, mas ainda bem que o senhor fez esse resumo aí, deu para, junto com o release, ter uma noção. O senhor falou do policial aí que foi preso, né? Esse policial é oficial, ele já teve passagens, e a função dele era uma função chave ou uma função secundária? A outra é o seguinte,
a região em si aí favorece esse tipo de crime? Não, assim, a gente tem que separar as coisas. O policial não era oficial e ele tinha uma função aí de batedor da carga, né? Ele auxiliava nesse transporte, batendo a carga. E a gente teve um apoio aí incondicional do comando da PM. A gente tem que destacar aqui o coronel Mascarenhas, ele foi bem duro, bastante incisivo quando ficou sabendo, inclusive fez questão de participar pessoalmente do cumprimento do mandado, já deixando muito claro, e a gente tem uma relação de confiança muito boa com a Polícia Militar aqui de Guanabi, da Bahia de uma forma geral, então ele foi muito duro quando ficou sabendo e fez questão inclusive, participar do cumprimento do mandado de prisão, já que para ele é um fato inadmissível dentro da corporação. Então, é um caso isolado, uma exceção que a gente identificou de uma instituição que é nossa verdadeira parceira aí em diversos outros trabalhos. Ele é oficial, o preso? Não. Sargento, soldado? Se não me engano, é cabo. Calma. Tranquilo. E o coronel que o senhor falou é o coronel Mascarenhas? O coronel Mascarenhas é o comandante aqui de Guanabi, o coronel que deu todo o apoio, inclusive participou do cumprimento por uma questão interinstitucional, mantendo as nossas boas relações. A gente entrou em contato com ele participou do cumprimento, deu total apoio e foi muito duro, inclusive, né, com esse policial aí que estava destoando dos seus quadros. Aí. Esse policial já tinha passagens? Já tinha prática de contrabando? Ele já tinha uma ocorrência aí de uma outra situação de contrabando, que ele estava envolvido no suposto flagrante e acabou fugindo. Não, na verdade, ele não fugiu, ele acabou não sendo denunciado, mas ele teve uma outra ocorrência de flagrante que ele foi autuado por estar escoltando uma carga de cigarro. A fuga foi de um outro investigado, eu acabei confundindo aqui na hora, mas ele tem uma ocorrência, assim, envolvendo uma carga de cigarros que ele escoltava. A outra questão foi sobre a região aí, se ela favorece esse tipo de crime. Na realidade, esse crime acaba ocorrendo em vários lugares. E aqui é um polo estratégico, regional. Guanabi tem uma rodovia federal, então acaba que acontece bastante aqui na região. Ok. A TV Sudoeste quer fazer também uma pergunta? Oi, gente. Bom dia. Aqui é a Ariela Bonfim, da TV Sudoeste. Bom dia, delegado. Como meus outros colegas disseram aí, eu também acabei perdendo o inicinho da coletiva, né, por conta de problemas aqui com o áudio. Eu não sei se o senhor mencionou isso, mas eu gostaria de fazer duas perguntas. Primeiro, eu queria que o senhor explicasse o nome da operação, Tabapi, e também quais são os crimes que o pessoal vai responder. Tá baixo aí, né? Tá baixo, mas eu consegui copiar aqui. Tabapi é um anagrama que a gente fez de tabaco com PI, ela termina com PY, PY é a sigla do Paraguai, né? Como os cigarros eram provenientes do Paraguai, e até o próprio apelido do nosso alvo principal era Paraguai também, o apelido antigo dele, justamente em decorrência dessa sua atividade aqui na região. Então a gente fez esse anagrama aí do tabaco com o apelido do alvo e a origem dos cigarros que ele... A segunda pergunta qual foi? Eu gostaria de saber quais são os crimes, né, que eles vão ser indiciados. Até o presente momento, a gente estava trabalhando com contrabando, várias imputações de contrabando, aí associação criminosa. Agora, como que a gente angariou aí no cumprimento desses mandados de busca e apreensão, material que a gente recolheu, a gente está com vários indicativos de ocultação patrimonial. Então, a gente vai partir agora para uma fase que a gente vai começar a pensar, já a trabalhar na questão dos crimes de lavagem de dinheiro. Muito obrigada, delegado. Nada. Ok. Henrique, pode fazer a pergunta, Henrique. Pronto. Como todo mundo, bom dia, pessoal. Como todo mundo, eu tive aquele probleminha para ouvir no começo. Seguinte, como é que vocês chegaram a esse grupo criminoso que ele começou a ser investigado em agosto do ano passado? Foi uma denúncia? Vocês já estavam averiguando? E com relação aí a essa... O senhor falou que todos foram presos preventivamente, vão passar por audiência de custódia na Justiça Federal. Tem um prazo para isso? Como é que fica? Bom, esse grupo, a gente identificou que ele já atua há mais de uma década aí nos contrabandos de cigarro. E a gente, desde que eu cheguei aí na delegacia, a gente começou a ter
diversas ocorrências, vários flagrantes de cigarro na nossa região, tanto Guanambi e Conquista. E aí a gente começou a tentar aprofundar melhor nessa questão do contrabando de cigarro, entender como é que funcionava essa dinâmica criminosa, porque na prática, no flagrante, o que acontece? O motorista é preso, a carga é apreendida, mas a gente nunca chega no verdadeiro dono da carga, aquele que está por trás de tudo isso. Então a gente mobilizou nossa equipe, foi um trabalho de inteligência para tentar ver e alcançar aqueles que de fato lucram com essa atividade criminosa. Então a gente começou a desenvolver há cerca de um ano esse trabalho de inteligência e conseguimos de fato alcançar quem estava por trás de todas essas cargas apreendidas, quem que eram os verdadeiros donos dessa carga. Esse é o objetivo da nossa investigação, não é imputar a responsabilidade para aquele que a gente chama de mula, como mero transportador. A gente quer que essa responsabilidade ela alcance, que a gente consiga imputar essa responsabilidade criminal a quem de fato lucra com essa atividade criminosa. E é o que nós fizemos hoje com esse trabalho. A gente conseguiu identificar aqueles que, apesar de não ter o contato direto com o produto ilícito, eles são as pessoas que, de fato, detêm o poder econômico, que são os proprietários dessa mercadoria e comandam toda essa dinâmica de internalização e distribuição da carga ilícita. Mais alguma pergunta, Henrique? E com relação às audiências de custódia, eles estão presos preventivamente? Tem um prazo de quando vai se definir se eles permanecem presos? A audiência vai ser hoje, deve estar acontecendo por volta de 11 horas na Justiça Federal. Eles vão passar por essa audiência e lá vai ficar definido se é mantida ou não a prisão. A gente acredita que as prisões sejam mantidas e eles serão recambiados para o presídio de Vitória da Conquista. Perfeito, muito obrigado. Ok. Fernanda Costa, pode fazer sua pergunta. Adriana? Adriana? Oi. Wilson, você quer fazer pergunta? Fique à vontade. É só enquanto eu leio. Vocês estão inscritos aí na ordem? Sua mão não está mais aqui para mim. Ela, não sei por que não está mais acionada, então eu imaginei que já tivessem respondido. Apareceu aí? Agora apareceu. Pode perguntar enquanto eu vou ler. Eu vou olhar aqui a pergunta de Fernanda pelo chat aqui que ela enviou. Pode fazer a pergunta ao delegado. Doutor Flávio, né? Bom dia. Tudo bem, doutor? Primeiro eu quero parabenizar a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, vocês que são um orgulho, né, para o nosso país, trabalho realmente diferenciado, e a gente vê com a quantidade de operações que têm sido aí deflagradas. Eu queria, doutor, eu estou aqui representando a Rádio Visão FM de Palmas de Monte Alto, né, que inclusive o município onde aconteceu aí também o desdobramento dessa operação, e também nós somos do portal Wilson Nunes, que cobrimos aqui toda essa região. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer, queria que o senhor pudesse, se possível, contextualizar, porque aqui em Palmas de Monte Alto, o senhor disse aí que foi um mandado de busca e apreensão. Não ocorreu, como até algumas pessoas imaginavam, um mandado de prisão. Então, por que, né, esse mandado de busca e apreensão? Essa associação criminosa tinha alguma participação com alguém aqui do município, ou era apenas um escritório? Como é que funcionava isso? Na verdade, aí em Palmas de Monte Alto, a gente identificou que um familiar de um dos investigados, ele tem um imóvel aí na região de Palmas de Monte Alto, ele é vinculado aí ao município, e ele, além de familiar, a gente identificou algumas operações aí financeiras e imobiliárias que ficaram sob suspeita, e a gente acredita que esse familiar pode estar participando em alguma manobra de ocultação patrimonial aí de valores decorrentes aí do contrabando de cigarro. Oi? Uma outra pergunta, doutor, é que no que foi divulgado pelo Ministério Público Federal, diz que as investigações identificaram que esse grupo ele está em atividade ao menos desde o ano 2013, né? Ou seja, já há quase 8 anos. Mas passou a ser investigado só em 2020, é isso? O que a gente tenta esclarecer é o seguinte: a gente tem ocorrências policiais de algum dos investigados que remontam a mais de uma década. São várias ocorrências.
E aí, quando a gente montou todo esse quebra-cabeça, que a gente começou a recuperar essas ocorrências mais antigas. A investigação mais aprofundada tem de 1 ano. Para finalizar, a minha última pergunta é sobre o agente, né, da polícia que foi preso. Inclusive, também aqui ratificar que nós temos maior respeito pelo comandante Mascarenhas, que, assim como o senhor mesmo disse, é um comandante, né, que tem sido muito rígido com coisas erradas que acontecem. Mas eu queria saber o seguinte: esse policial que foi preso, ele fazia que tipo de escolta? Qual foi a participação dele de fato? Ele fazia o acompanhamento dessa carga no outro veículo, para acompanhar na carga para garantir que ela chegasse no seu destino. É basicamente isso. Doutor, muito obrigado. Parabéns, viu? Obrigado. Ok, eu vou fazer a pergunta aqui de Fernanda, tá? Ela perguntou o seguinte, delegado: podemos dizer que tem uma pessoa foragida ou deve-se aguardar até o final do dia para o balanço? E como o grupo agia para trazer os cigarros contrabandeados? Na verdade, essa pessoa ela não foi encontrada na casa dela. Ela esse alvo lá de Luiz Eduardo, ele já foi preso em outras oportunidades, já responde a processo pelo crime de contrabando de cigarros, e ele não foi localizado em sua residência. Então, a gente está tentando encontrá-lo, e assim que encontrado, a gente dá o cumprimento ao mandado de prisão. Ok. Francis, você levantou a mão? Oi, dessa vez não. Então, esqueceu de abaixar aqui. Eu vou retirar aqui. Foi mal. Tranquilo. Wesley? Bom dia. O Wilson, parabenizar, através do Wilson, parabenizar todos os colegas participantes aqui também, o Bonifício, a todos os outros de Guanabi e região. Quais como é que foi destituído e iniciado essa investigação através dele? Através de denúncia ou simplesmente através de sistema financeiro, que foi observado a partir daí uma movimentação muito estranha para a Polícia Federal, Ministério Público, todos os entes voltarem os olhos para essa quadrilha? E uma segunda, apenas era feito o transporte de carga de cigarro, carga também de eletrônicos e outros tipos de contrabando? Bom, não, a princípio o que a gente identificou era apenas de cigarro. Eles eram especializados aí na comercialização de cigarros contrabandeados. As investigações, como eu já tinha falado, elas começaram aí, foi um serviço de inteligência que de fato detectou que estavam ocorrendo várias apreensões de cigarro na nossa região. Isso nos chamou a atenção. Aí a gente se mobilizou a partir dessas prisões para tentar identificar quem eram os verdadeiros proprietários, quem de fato comandava esse esquema criminoso. E a gente aprofundou nesse sentido, fazendo aí um trabalho de análise financeira, patrimonial, fiscal, telemática, e a gente aprofundou as investigações e conseguimos aí identificar e imputar as responsabilidades a todos que comandam esse esquema criminoso. O senhor falou mais cedo, através da pergunta de Wilson Nunes, sobre a situação em Palmas de Monte Alto. A pessoa na qual tem um mandado de apreensão, Palmas de Monte Alto, foi conduzida também para averiguação, para esclarecimentos, ou apenas a apreensão de materiais na residência? Não houve condução, a gente apenas cumpriu o mandado de busca, não houve condução. Então, os mandados de busca e apreensão em Guanabi, todos foram cumpridos, ou ficou algum para ser cumprido? Foram cumpridos. Ok, muito obrigado. Foram cumpridos 19 mandados no total, sendo 18 aqui em Guanabi, Guanabi, Palma do Monte Alto, e além de um em Luiz Eduardo. E só para reiterar, como o Wilson Nunes falou anteriormente, parabenizar a Polícia Militar, que através do Coronel Mascarenhas aí presta um belíssimo trabalho na nossa região, e mostrar que a Polícia Militar é a malha protetora da sociedade e presta um bom serviço aí
aliado com a Polícia Militar, com a Polícia Federal, o Ministério Público, todas as outras instituições. Muito obrigado. Ok, Wesley. Henrique? Oi, doutor. Mil perdões. Eu queria pedir mais uma vez, só para o senhor repetir, acho que teve algum problema na gravação aqui na TV, para o senhor repetir o seguinte: a atuação desse policial, como o grupo ele foi encontrado e a questão da audiência de custódia. Eles não conseguiram fazer a gravação aqui porque a tela está meio esverdeada. A imagem está meio esverdeada. A questão do policial, ele atuava aí ajudando na escolta das cargas, tá? Ele acompanhava, a gente identificou, ele tinha essa função de acompanhar as cargas ilícitas para garantir que ela chegasse ao seu destino. Ele já tem, inclusive, já tinha sido autuado por esse motivo, em outra circunstância. Acabou não sendo denunciado, mas foi autuado. E as audiências de custódia, elas vão ser feitas ainda hoje, prevista aí em torno de 11 horas da manhã, eles vão passar para uma audiência de custódia na Justiça Federal. A gente acredita que as prisões sejam mantidas, são prisões preventivas, então eles vão ser, a gente acredita que sejam mantidas as prisões e, na sequência, eles já são recolhidos no presídio de Vitória da Conquista. Com relação Teve mais alguma outra pergunta? Isso, que o senhor falou sobre como é que o grupo ele atuava. Ele agia há pelo menos 10 anos, não é isso? Isso, ele atuava há cerca de 10 anos no contrabando de cigarros aqui na região, recebendo e distribuindo cargas ilícitas de cigarro em todo o Sudoeste, em todo o estado, na verdade, até para outros estados. E a gente identificou com o nosso trabalho de inteligência, aprofundando a partir de cada flagrante, cada carga que a gente aprendia, a gente tentava não imputar a responsabilidade apenas ao motorista, mas identificar quem estava por trás, ganhando, efetivamente lucrando e comandando esse esquema criminoso. Foi isso que a gente fez, aprofundou e conseguimos identificar quem estava por trás de todo esse esquema criminoso de distribuição de cigarros contrabandeados aqui na região. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Ok. TV Sudoeste, está com a mão levantada, alguma pergunta? Isso, na verdade o delegado já respondeu, né, como que a quadrilha agia, mas eu queria saber também, delegado, se vocês têm alguma apuração da quantidade de material que foi apreendido, pelo menos nesse último ano. Vocês têm alguma apuração nesse sentido? Nós fizemos, nesse último ano, foram 4 cargas de cigarros apreendidos. Eu não tenho esse dado aqui agora, mas a gente pode divulgar depois. Tá? A gente teve 4 flagrantes aí de cigarros aí nesse último período. E teve um caso com uma carreta com bastante cigarro, então são valiosas cargas aí. Obrigada. Boni levantou a mão. Pode fazer a pergunta, Boni. A pergunta, delegada, é no que diz respeito a uma eventual condenação dos indiciados, dos envolvidos, melhor dizendo. A princípio, eles estão enquadrados por contrabando de cigarros, associação criminosa e também sonegação fiscal. Numa eventual condenação, quais penas são previstas para esse tipo de crime? Olha, porque na verdade são várias, cada apreensão é uma imputação de um crime de contrabando para o investigado, então a gente acaba somando essas penas. E aí tem a da associação criminosa, a da sonegação e agora a fase da ocultação patrimonial, que a gente tem, se a gente identificar operações de lavagem de capitais, as penas ainda vão aumentando. A gente acredita aí que dos principais investigados é no mínimo, somadas as penas máximas, aí no mínimo 20, 25 anos de prisão. Francis? Opa, de novo. É isso, doutor. A minha pergunta, eu não sei se eu tenho esse dado, né? Pela última fala sua aí, talvez não, sobre o crescimento patrimonial desses investigados, ou dos pivôs, né? Desse esquema. A polícia já tem, assim, algum dado a respeito do crescimento de dinheiro mesmo, né? De patrimônio. Sim, dos principais investigados, a gente identificou vários imóveis, bens de luxo. No curso das investigações eram veículos de luxo que a gente foi identificando, moto aquática, jet ski, além de imóveis. Eles, de fato, estavam investindo em imóveis. Então,
vários casas, terrenos em condomínio de luxo, tudo isso aí a gente foi identificando no curso de investigações e vinculando aos principais alvos aí. Então, eles tiveram um incremento patrimonial muito grande, tem gado também, fazenda, a gente conseguiu identificar, fazenda, muitas cabeças de gado, isso tudo a gente está identificando aí como pertencente aos principais investigados, a despeito de eles não terem atividade ilícita declarada para subsidiar, dar lastro a esse patrimônio que eles conseguiram aí. Então, quer dizer, esse dinheiro conseguido nesse crime era investido no comércio de pecuária, imobiliário. Exatamente. Essas pessoas se apresentam, por exemplo, como a atividade principal delas operando nesses outros setores que eu falei? Um dos alvos, o alvo principal, inclusive, era advogado, né? Mas a gente identificou que ele não exercia advocacia. Ele, a despeito de ser advogado, ele tinha muito pouca atuação como advogado e a principal atividade dele era o contrabando de cigarros. Em termos de percentagem de crescimento, o senhor não tem esse dado ainda, né? Crescimento patrimonial. Ok. Oi. Ok. Francis, mais alguma pergunta? Não. Obrigado. Tá, ok. Oi. Wesley. Tudo bom? Doutor, alguns dos nossos colegas acabaram chegando posteriormente o início da coletiva, e eu creio que também a gente queria um breve resumo para que a gente movimente ainda mais as nossas redações. Tem programas que vai acontecer daqui a pouquinho. Só para recapitular, eu queria que o senhor fizesse um apanhado bem rápido dos valores apreendidos, dinheiro, espécie, o que foi apreendido, os mandatos que foram cumpridos, quantos aqui em Guarambi, quantos tem para cumprir, até para ajudar também os nossos colegas que chegaram posteriormente na coletiva. Muito obrigado. Colegas, só um instante, delegado. Eu estou gravando essa coletiva, tá? Então, como já foi respondido e feito essa reiteração algumas vezes, eu vou disponibilizar o link, vou compartilhar assim que estiver pronto, tá? E eu vou divulgar tanto na lista de transmissão, quanto no grupo também de Vitória da Conquista, tá bom? Então, assim que a coletiva encerrar, os 10, 15 minutos, geralmente já vai estar liberado e eu disponibilizo para vocês. Ok, obrigado, viu, amiga? Por nada. Wilson? Adriana, parabéns pela sua condução também, né? Muito bom. Aproveitando aqui a disponibilidade do nosso delegado, grande servidor público federal aí, que está se disponibilizando a responder todas as perguntas, eu queria, doutor, também saber o seguinte: como foi divulgado, né, esse grupo ele tem atuação aqui no Sudoeste Baiano, e a informação que foi divulgada é que esse grupo seria composto por 17 pessoas. E a pergunta que a opinião pública, né, que as pessoas estão fazendo, são 17 pessoas, por que só 5 mandados de prisão? E aí eu acho que seria um momento oportuno para explicar, porque tem toda uma investigação em curso. Queria que o senhor pudesse esclarecer melhor para a nossa população que nos acompanha. Bom, Wilson, importante ficar claro que a deflagração da nossa operação é apenas uma etapa da investigação. E essas prisões aí que foram concretizadas, elas, na verdade, não é uma antecipação da condenação, é uma prisão preventiva. Então, a prisão preventiva ela tem os requisitos dela que são de natureza cautelar. Então, nós entendemos, o Ministério Público e o próprio Poder Judiciário entendeu a necessidade cautelar de segregação de apenas, nesse momento, 5 dos investigados. Então, não foi uma antecipação de condenação. E aí, no entanto, todos os demais envolvidos, oportunamente, serão responsabilizados. Mas a natureza da prisão ela é preventiva, ela é cautelar. Ela não pode ser entendida como uma antecipação de condenação. Essa é a distinção. E essa necessidade só ficou transparente no presente momento para 5 investigados. Cumprimentando aqui o comandante Mascarenhas, nosso parceiro, chegou agora, na coletiva aqui. Beleza. Já falei seu nome algumas vezes aí, da parceria, do apoio e da forma rígida e dura como do comandante aí atua aqui na região. Quiser participar. O comandante Mascarenhas vai participar da coletiva?
Doutor Flávio. Ele está aqui, chegou agora. E senta aqui, né? É importante, né? Já que foi. Gostaria de fazer uma pergunta primeiro. Chegou aqui agora já. Ana Mascarenhas. Aí, Wilson Nunes e Anderson aí, ó. Aí agora ficou muito bom, viu? Já destaquei aqui, viu, comandante? Teve essa eventualidade de ter uma prisão, o pessoal já viu um anúncio público. Sim. E aí o comandante aí foi muito duro, se prontificou, inclusive fez questão de ir pessoalmente, já que isso é um caso que a gente, né, normalmente não aceita. E ele foi muito firme nisso aí. A gente, como tem uma parceria muito boa, Polícia Federal, Polícia Militar, o Ministério Público Federal, Judiciário, aqui o comando da Polícia Militar em Guanambi goza de um prestígio muito grande nas instituições e a nossa conversa é muito franca. Então, acabou que a gente participou em conjunto, o Mascarenhas aí na relação, dentro do nosso ciclo de confiança, ele foi lá e foi pessoalmente, inclusive. Exatamente. Já falou, isso aqui a gente não admite, e ele fez questão de ir pessoalmente e cumpriu o mandado lá. Exatamente, né? Essa parceria com a Polícia Federal é extremamente importante, né? Albergaria nosso amigo já de alguns anos, e ele demandou essa situação da prisão de um integrante da corporação, e eu falei com ele que não admitia esse tipo de comportamento e que iríamos lá pessoalmente fazer cumprir a determinação judicial da prisão temporária preventiva, né? E assim fizemos, né? Por não admitir esse tipo de desvio de conduta no nosso meio. Delegado, só um instante, por gentileza, é por questão de segurança, né, devido até a pandemia que nós estamos vivendo, e como a gente está percebendo que não está tendo distanciamento, por gentileza, coloque a máscara. Ele acabou de chegar. Vamos lá, né? Adriana, o Wesley aqui da Rádio Alvorada FM, primeiro parabenizar o Coronel Mascarenhas aí, comandante brilhantemente da Polícia Militar em Guanambi. O delegado falou há pouco que esse agente público da polícia aí, que foi preso, ele tinha sido autuado em uma outra oportunidade e não foi denunciado. Existia um monitoramento desse cidadão ou não existia? A polícia só foi ter ciência mesmo dessa situação no dia de hoje, quando foi feita a condução do agente público? Na verdade, essa foi uma ocorrência antiga, tá? E a gente só foi levantar essa situação até com o próprio comandante depois de que não foi aqui na região, foi em outro município mais afastado. E a gente foi resgatar esse fato já no curso das investigações. E aí, a partir daí que ele entrou no radar e começou a ser acompanhado na nossa investigação. Ok, e receba os cumprimentos, Mascarenhas, de toda a equipe da Rádio Alvorada FM, que é uma parceira também da Polícia Militar aqui na cidade de Guanambi, em toda a região. Muito obrigado. Com certeza, obrigado também. Comandante. O Wilson pode fazer a pergunta. Eu queria ainda, finalizando aqui a minha pergunta anterior, o comandante havia chegado, perguntar ao delegado se nós provavelmente teremos novas etapas dessa operação. É a pergunta que eu faço a ele. E direciono também uma pergunta ao nosso comandante desse 7º Batalhão, a quem nós temos aí um grande respeito. Quais são as deliberações em relação ao PM? Né? O que acontece com o PM? Porque a gente sabe que tem toda a questão militar, se ele estava na ativa, né? Queria também que o comandante pudesse passar mais algumas informações relacionadas mais a essa questão aí. Mas a pergunta ao doutor Flávio se nós teremos provavelmente novas etapas dessa operação. Em relação ao policial militar, ele está preso preventivamente, ele vai ser conduzido agora à tarde pelo Comando de Policiamento Regional do Sudoeste ao Batalhão de Choque em Salvador, onde vai cumprir essa medida cautelar e, além disso, administrativamente, ele vai responder a um processo administrativo disciplinar que, em comprovada a sua participação, deverá sofrer as sanções que são determinadas no nosso estatuto, com extremo rigor que o caso requer, se assim for comprovada a participação dele.
Ok, Fernanda fez uma pergunta aqui, eu acabei não prestando atenção se ela foi respondida. Quantas pessoas estão sendo investigadas? Olha, foram cumpridos hoje, foram 19 mandados. Então, essa investigação pode ampliar um pouco mais, a depender do material que a gente arrecadou hoje. Ok. Wilson, sua mão está levantada, você tem alguma pergunta ainda a fazer? Não, muito obrigado, viu? Vou baixar a mão aqui. Ok. Mais alguma pergunta? Não tenho ninguém aqui com a mão sinalizando. Eu queria saber do delegado se tem alguma consideração a fazer. Ao nosso convidado também, se tem algo a ser dito para finalizarmos essa coletiva. Caso não tenha, nós vamos estar disponibilizando um balanço da operação mais tarde, certamente o delegado vai estar nos passando, mas o delegado pode falar nesse momento. Então, por mim está encerrado. Muito obrigado aí, parabéns aos profissionais da imprensa e agradecer aí a participação. E aí, em breve, a gente, via comunicação social, a gente divulga mais informação. Ok. A TV Sudoeste acabou levantando a mão agora no finalzinho. Isso, é só porque no release enviado para a gente está dizendo que hoje foram cumpridos 5 mandados de prisões preventivas e 18 de busca e apreensão. Mas o delegado acabou de dizer 19 mandados. Aí eu queria só que ele confirmasse essa informação para a gente não divulgar errado. São 18 em Guanambi, na região de Guanambi, e mais um em Luiz Eduardo. Então, totalizando 19. E 5 prisões preventivas. 5 prisões, mandados de prisão preventiva. Ok, obrigada, delegado. Ok, obrigado. Vamos finalizar, então, agora essa coletiva de imprensa. Nós agradecemos a cada um que esteve presente, participando. E qualquer dúvida, se porventura houver ainda, pode estar enviando para o meu WhatsApp, para o WhatsApp também do grupo, e a gente vai estar respondendo. Obrigada a todos, tenham um bom dia. Bom dia, obrigado.